um colete. Eu sempre vejo algumas pessoas na vida como se ela tivesse com aquele colete, mesmo que não esteja, simbolicamente estaria aquele colete que está escrito: posso ajudar. Posso ajudar. Interessante. Há pessoas que parece que elas usam esse colete o tempo todo: posso ajudar. E algumas outras usam um que é: posso atrapalhar. Posso atrapalhar. São pessoas que perturbam o cotidiano de uma comunidade, de uma família, de um grupo de trabalho. E há outras pessoas que se dispõem a, de fato, auxiliarem. E se levantam e vão buscar. É gente que sabe que, como lembrou Guimarães Rosa por várias vezes na obra Grande Sertão Veredas, quem a leu um dia, uma das obras mais citadas e menos lidas, mas é uma obra que vale imensamente. Muita gente aqui que é da área de educação escolar sabe disso. Nesse espaço agora do clube tem muitas professoras, muitos professores. Eu sei quem é professor ou professora daqui onde eu estou, olhando por causa das olheiras. Eu também o sou há 48 anos. É interessante quando a gente indica a leitura de Guimarães Rosa com Grande Sertão Veredas, esse homem maravilhoso, um médico, como o Albert Sabin. O grande Guimarães Rosa, que nascido numa cidade, olha que nome bonito, Cordisburgo, a cidade do coração. Esse mineiro que escreveu uma obra maravilhosa, que indica para nós algo que a gente não pode esquecer, que a vida é grande sertão, mas tem veredas, tem trilha de saída, tem alternativa, tem aquilo que eu, que sou caipira de Londrina, sou pé vermelho autêntico, que é o nome que nós daquela região nos damos, que a gente chama de carreador. Tem carreador para escapar. Tem um lugar que a gente sai. Eu moro em São Paulo há 55 anos, mais caipira que sou. Gosto de lembrar, especialmente dessas coisas, de que de fato a vida é grande sertão. E o lugar que a gente entende como grande sertão é o lugar onde é mais difícil, mais perigoso, onde há abandono. Interessante. Pessoas excelentes são aquelas que não abandonam. Vocês se lembram no início do momento pandêmico mais denso, que uma das frases mais fortes era: ninguém solta a mão de ninguém. Eu fico impressionado até hoje e gratificado de ter a possibilidade de ser contemporâneo de tantas mulheres e homens nesse país que não desistiram, que permitiram que eu ficasse vivo, meus filhos e filhas, meus netos e netas, meus amigos e amigas, todas as pessoas, gente que ficou em Rio Preto, em São Paulo, em Manaus, debruçado no corredor do hospital, encostado à noite, esvaído, exausto para não desistir, e não largou. Essas pessoas são imprescindíveis, porque essas pessoas, acima de qualquer coisa, elas sabem que a vida é grande sertão, mas tem veredas. E essa vereda vem quando as pessoas se dispõem a recusar a mediocridade e fazerem o melhor delas. Cada pessoa que nós encontramos que se esvaiu tentando cuidar para que outras vidas não perecessem, ela fez o melhor dela na condição que ela tinha. Se ele tivesse largado na área hospitalar, em todas as especialidades, na área escolar, na área de transporte, na área de produção de alimento, na área de segurança, o desastre ia ser muito maior do que ele vem sendo ainda. Se nós temos hoje um número exorbitante de pessoas que pereceram, o número daqueles que poderiam perecer seria multiplicado se nós não tivéssemos homens e mulheres que fizeram o melhor na condição que tinham. Claro, é evidente que a vida é grande sertão. Aliás, o sertão é o lugar do abandono. O sertão é o lugar que você não tem socorro. Eu moro em São Paulo, como disse, há 55 anos. A cidade, a semana passada, estava de novo com temperaturas baixas. 7 graus, 8 graus. E a segunda onda desse tipo que lá tivemos. Quem está aqui nessa região, né, sabe que o frio vem, mas ele é muito restrito no tempo, muito relativo. Eu sei porque, além de conhecer bem essa região, a primeira vez que eu vim a Rio Preto já faz mais de 40 anos, depois vim outras vezes, já fiz inclusive palestra aqui mesmo, nesse espaço no clube, e sou casado com Cláudia, que é de Catanduva, portanto, né, tem toda uma proximidade, né, dentro desse momento. Mas, numa cidade onde há o frio,
Por várias vezes nesse ano nós tivemos que nos mobilizar, pessoas em geral, para ajudar outras pessoas que estavam, atenção, olha a frase que estranha, morrendo de frio, numa cidade, ou morrendo de fome, numa cidade. E eu digo sempre algo que você sabe que é verdade, não por mim, você sabe porque eu é. Ninguém morre de frio, a pessoa morre de abandono. Se houver outro ser humano perto, ela não morrerá de frio, se esse ser humano se dispuser a ajudar. Ninguém morre de fome, morre de abandono, porque se ela não tem comida e outro tiver, como ela vai morrer de fome? Se isso for partilhado, repartido. A expressão morreu de frio, morreu de fome, ela é simbólica. Na prática se morre de abandono, de isolamento. Como nós tivemos situações em que mulheres e homens pelo mundo afora e também no nosso país não nos abandonaram. No Grande Sertão procuraram veredas, e o Guimarães Rosa na obra faz Reobaldo dizer várias vezes, viver é muito perigoso. Viver é muito perigoso. Aliás, na última vez que o Reobaldo fala isso é um pouco mais complicado, porque a última vez que ele fala, ele conclui com uma expressão que é muito certa. Ele diz, viver é muito perigoso, pois sempre acaba em morte. Olha que coisa genial. Viver é muito perigoso, pois sempre acaba em morte. Atenção. O fato da vida acabar em morte não significa que a morte apareça para você e para mim como uma ameaça. O que ela é uma advertência. O fato de nós nos sabermos mortais não é uma ameaça, é uma advertência. Isto é, não desperdice a tua vida, cortela, com pequenez, com atritos, com tolices, com egoísmos, com desamores, porque nós não somos eternos, nesse sentido da imortalidade. É claro, por isso, a morte não é nem para você nem para mim uma ameaça, ela é uma advertência. Não deixe passar. A geração de homens e mulheres que aqui estamos é a primeira geração na história do Ocidente que está mais cansada do que o usual. Porque aqui neste auditório está uma geração que cuida de 3 gerações. Em todos os séculos anteriores a nós, a geração atual cuidava dela mesma, de se sustentar e dos seus filhos até eles crescerem um pouco. Quando cresciam, eu em casa, 17 anos de idade, meu pai disse muito bem, foi uma satisfação esse convívio, desculpe qualquer coisa, eu te dei o que eu podia te dar, que era educação com a tua mãe, agora vai. Hoje, atenção, aqui nesse auditório, boa parte das pessoas cuida de 3 gerações. Você tem que sustentar você, os teus filhos, mesmo adultos ou maiores, e os teus pais, com apoio, plano de saúde, cuidador, e alguns, os netos. Claro que essa geração está mais arcada, porque nós estamos deixando de fazer o melhor. Nós estamos sobrecarregando algumas pessoas, grupos, e estamos imaginando que, tudo bem, eu faço o que eu posso. Cuidado. É necessário transformar a ideia da excelência no trabalho, na empresa, na família. E eu digo de novo, para ir amarrando, excelência não é lugar onde você chega, é um horizonte. É aquilo que você vai buscar. Eu, Cortella, tenho 43 livros publicados. Vou publicar mais 2 ainda esse ano, mais um de uma trilogia que fiz com o Maurício de Souza, chamado Vamos Pensar um Pouco, vamos pensar mais um pouco com a turma da Mônica. Eu quero que cada um deles seja melhor. Você pode até chegar para mim, como eu falei antes, e dizer, olha, adorei esse livro aqui, é ótimo, eu quero fazer melhor. Para quê? Por uma razão, porque senão eu fico medíocre. E essa mediocridade, ela vai fazer com que a minha vida, que é curta, comece, sim, a se apequenar. E, portanto, criar uma condição na qual eu vou me habituando com aquilo que apodrece, o que não pode apodrecer. Nesta hora, é necessário que nós afastemos, inclusive no nosso país,
a síndrome do possível. Vou fazer o que eu posso. Olha só, meu carro está com barulho, vou fazer o possível. É necessário que cada um e cada uma de nós, e nas novas gerações que a gente ajuda a formar, que se tenha a percepção do capricho como atitude. Capricho na nossa cidade, capricho na nossa convivência. Você quer lugar mais sem capricho do que as redes sociais, em que as pessoas instalaram nelas tribunais constantes. Elas funcionam como um tribunal, onde o tempo todo, sem nenhum mínimo de respeito, várias pessoas são capazes de apodrecer a convivência, de ameaçar, em vez de debater, compreender, recusar, acatar. Claro, nessa hora, nossa estupenda Cora Coralina faz da tua vida mesquinha um verso. E o verso é aquilo que encanta. Eu cortei ela no dia que eu me for. E eu me vou. E você também. Eu não queria ir, eu queria ficar. Lamento, não tem como ficar. Só tem um jeito de ficar. Ter uma vida caprichada, e aí você fica nas outras pessoas. Porque quando você é uma pessoa excelente, isto é, que faz além da obrigação, você fica nos outros. Quanta gente que fica conosco, quanta gente que está em nós, quanta gente com quem a gente partilha a vida, que não partirá de maneira completa. Aliás, ao final, quando eu aqui estiver, o Godoy vai organizar no palco provavelmente uma sessão de autógrafo ou foto. Se alguém tiver algum livro para autografar, cada vez que eu vou autografar, eu sinto na minha mão a mão da dona Mercedes, que foi a professora que me alfabetizou em Londrina em 1960. Claro que não é psicografia, não é uma questão de natureza religiosa, mas eu sinto a mão dela na minha mão. Porque sem ela eu não poderia escrever livro algum, quanto mais autografá-lo. Não foi só ela, mas ela fez o melhor, na condição que ela tinha, com uma lousa e um quadro e giz. E que para a gente aprendesse no mundo sem tecnologia, ela desenhava mapas numa cartolina, furava com uma agulha, encostava o mapa na lousa, batia o apagador, quando ela tirava, o quadro, ficava o desenho no mapa. E se ela tivesse tecnologia, não teve, porque ela morreu há mais de 20 anos, ela usaria para fazer o seu melhor. E no dia que eu me for, mas eu não queria ir. Só tem um jeito de ficar nas outras pessoas. E você só fica quando você é um irmão excelente, um amigo excelente, uma mãe excelente, um profissional excelente. E ser excelente não é você ser o melhor. Se for isso, ótimo. É você ser o teu melhor. De ter recusado a mediocridade. Pedro falava agora há pouco da necessidade de nós termos autoridade, não só no mundo real, mas trazê-la para o mundo digital, e que a autoridade no mundo digital tenha correspondência com a legitimidade na prática do dia a dia. Isso nos coloca a urgência de nós entendermos que o que eu faço, por exemplo, pode ser ótimo, mas eu preciso fazer melhor. Atenção, não melhor do que você, melhor para você e para mim. Eu, por exemplo, não quero ser melhor do que você, eu quero ser melhor para você. É óbvio que eu quero ser melhor para mim também. Estou levando isso em conta como meu ponto de partida. Nesta hora, sempre me lembro de algo. Um dos grandes pensadores brasileiros atuais, meu amigo, temos até livros juntos, que é o Leandro Carnal. Nós fizemos um curso digital, chamado Filosofia de Vida Existe. E numa das gravações, num auditório em São Paulo, num determinado momento, o Carnal, que tem menos idade do que eu, muito afetivo, ele virou e disse: Cortella,
Você nasceu em Londrina, como é o fato, eu nasci no norte do Paraná, sou o que se chama de pé vermelho, que é o nome que nós caipiras daquela região nos damos, por causa da cor da terra, e com 13 anos de idade me mudei com a família para a cidade de São Paulo. E ele disse: Cortella, você, quando eu tinha 10, 12 anos de idade, lá em Londrina, 13 anos, você planejou a tua carreira? Isto é, você pensou, eu vou para São Paulo, vou fazer universidade, vou fazer filosofia, vou estudar, depois eu vou entrar em atividade de rádio, de televisão, depois eu vou começar a participar do mundo digital, depois eu vou escrever livros, isto é, você planejou o êxito no sentido de popularidade, de alguma relevância no campo acadêmico? Eu disse não. Não foi por acaso, mas não houve um planejamento estrito, exceto por uma coisa. E eu conto isso não como marca de autoelogio inútil, mas porque é verdade. A única coisa que eu decidi e planejei desde menino é que eu não seria medíocre. Isto é, fosse eu o que fosse fazer, eu queria fazê-lo do meu melhor modo. Eu não queria ser o melhor professor do mundo, mas eu queria ser o melhor modo, Cortella, de ser professor. Eu não queria ser o melhor marido do mundo, mas quando o marido fosse, que eu fosse o meu melhor modo de ser marido. Eu não queria ser o melhor pai do mundo, embora tenha recebido dos filhos, inclusive do Pedro, algumas canecas escrito para o melhor pai do mundo. Eu não queria, como não quero ser o melhor pai do mundo, mas eu quero ser o melhor modo de eu ser pai. Eu acabei de lançar meu 47º livro. Gosto de escrever, gosto de divulgar, gosto de trazer à tona reflexões. Isso significa que eu não quero ser o melhor escritor do mundo, mas eu quero ser o meu melhor modo de ser escritor. E insisto, melhor não é escala, é atitude. Pode ser que você pegue meu livro mais recente, que foi reformatado, reinventado, chamado Ser Humano é Ser Junto, e diga: Cortella, esse livro está ótimo. No próximo eu quero fazer melhor. Melhor do que? Melhor do que eu tinha feito. Para quê? Para superar você, para humilhar outras pessoas, para dizer eu sou bom mesmo. Não, para eu não me acomodar, para eu não relaxar, para eu não distrair, para eu não me tornar medíocre. Você sabe que mediocridade é exatamente a condição de alguém que, podendo fazer o melhor, se contenta com o possível. Mediocridade é uma acomodação. Se você e eu não entendemos a excelência como horizonte, eu relaxo, distraio. O Pedro, de modo agradavelmente exagerado, disse que eu sou professor de filosofia, talvez, que tem mais seguidores. Se eu achar que isso é suficiente, se eu sentar, relaxar, distrair, achar que já está bom, cuidado, há uma diferença entre autoestima e autoengano. Autoestima é eu ter clareza em relação a quais são as minhas qualidades, quais são as minhas capacidades. Autoengano é eu superestimar essas capacidades. Eu posso até ser alguém que, dentro do campo da docência, da filosofia, da escrita, atingir algum êxito, mas isso desaba no momento que eu começar a ser morno. Deus vomitará os mornos, e a mornidade, ela assoma, ela vem até o topo quando a gente cai dentro da mediocridade. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa ideia, que está em vários lugares, ela não é só algo que me afaga quando alguém repete, é porque ela é um princípio. Na família, no afeto, na religião, na empresa, na escola, na política, que é fazer o nosso melhor na condição que a gente tem, enquanto a gente não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Mas tem que ser o teu melhor certo, tem que ser o teu melhor correto, porque esta frase não cabe de qualquer modo em qualquer lugar. Há 1 mês e meio, mais ou menos, eu fui fazer
uma palestra, que eu faço vez ou outra, numa penitenciária em São Paulo, para pessoas que estão em privação de liberdade, porque cometeram crimes de várias naturezas, inclusive alguns, né, que são imprescritíveis, que são absolutamente horríveis. Mas isso não priva as pessoas de também poderem refletir, pensar e se buscar ressocializar. Se eu, Cortella, não acreditasse que pessoas podem mudar para melhor, eu não seria professor há 48 anos. Né? Nesse sentido, é difícil, mas não é impossível. Há passos que a gente, às vezes, quer desistir, mas ainda assim se vai. Vocês imaginem eu dentro de uma penitenciária, dizendo para um grupo de pessoas que cometeu crimes: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. A frase pode soar cínica. Faça o teu melhor do jeito certo, decente, eticamente defensável, moralmente aceitável. Não é faça o teu melhor de qualquer modo. Ética não é cosmética. Vocês sabem que os cristãos têm 4 evangelhos, são chamados de canônicos. 3 deles são evangelhos que contam uma história paralela, por isso eles são chamados de sinóticos. E tem um 4º evangelho, que é o evangelho de João, né, que tem uma história muito mais reflexiva, filosófica, do que narrativa. Os 3 evangelhos que são sinóticos, o de Mateus, o de Marcos e o de Lucas, o de Marcos tem uma expressão que tanto faz se tem religião ou não, essa é uma decisão tua, é uma escolha tua se tem ou não, mas ali no Evangelho de Marcos, há uma frase que ele registra, atribuída a Jesus de Nazaré, que eu acho genial, porque ali no capítulo 8, no versículo 36, os cristãos registraram uma fala a Jesus atribuída, na qual ele disse: de nada adianta uma pessoa ganhar o mundo se ela perder sua alma. Olha que frase forte e difícil de lidar. De nada adianta uma pessoa ganhar o mundo, isto é, ser proprietária das coisas, ser alguém que tenha poder, se ela perder sua alma, perder a sua dignidade, perder a sua identidade, se ela perder exatamente aquilo que dá a ela a possibilidade de ser uma pessoa que não se degrade, não apodreça a sua convicção, que não seja nojenta naquilo que é a sua prática. E eu acho essa expressão consignada ali em Marcos como uma coisa genial para a gente pensar. Olha só de novo: de nada adianta uma pessoa ganhar o mundo se ela perder sua alma. Por isso, ganhar o mundo em última instância poderia ser só a aquisição, a propriedade de bens materiais, que também tem importância, mas não tem exclusiva importância. Mas a outra ideia, que é não perder sua alma, significa não perder aquilo que a vida indica, possibilita, coloca. E nessa hora, claro, pergunto eu de novo para você e para mim: como é que você ganha a vida? Como é que você ganha a vida, em vez de perdê-la? Pode parecer, digo de novo, uma conversa romântica, uma conversa vazia. Afinal, diriam algumas pessoas, a vida tem tantos requisitos, ela tem tantas exigências, que não dá para ficar pensando no que você levanta. Afinal, porque fazemos o que fazemos, diriam alguns, eu faço porque eu tenho que fazer, senão eu não sobrevivo, o que é verdade. Mas naquilo que faz, porque tem de fazer, existe alguma razão pela qual continue fazendo com dedicação, com esforço, com aplicação, com persistência. Uma das coisas que mais eu ouço hoje pessoas dizendo, e isso é verdade, especialmente nas novas gerações que chegam ao mundo do trabalho, as organizações, as empresas, eu quero fazer só o que eu gosto. O que eu costumo dizer que é um sinal de inteligência. Afinal, só um imbecil gostaria de fazer o que não gosta. No entanto, independentemente dessa ideia, a noção de eu gosto de fazer o que eu gosto coloca um outro senão. Para você fazer o que você gosta, você tem que fazer várias coisas que você não gosta. Para que você consiga chegar ao lugar que tem como horizonte, há vários outros movimentos que são feitos, que não sempre são engraçados. Vários deles são desgraçados.
Eu vou dar um exemplo na minha área. Eu sou professor, agora no próximo ano fará 50 anos, meio século. Eu comecei a dar aulas, eu estava ainda na universidade, né, em 1974, estava no segundo ano de filosofia e fui chamado para ser auxiliar de 2 professores de disciplinas diferentes. E ali eu comecei a minha atividade docente, que vai fazer já meio século. Pois bem, por que eu faço o que eu faço? Porque eu acho que a maneira minha de ser necessário, ou no meu caso, e de deixar a vida menos desgraçada, é a docência. É a comunicação, no caso também a palestra, a escrita, o mundo digital. Mas, na minha vida, para ela ficar cheia de graça, tem muita coisa que é desgraçada. Por exemplo, na minha profissão, se tem uma coisa que é desgraçada, é ter que corrigir prova. Vocês não fazem ideia do que é que significa um domingo como ontem, que na cidade de São Paulo foi exuberante. Quem estava aqui, um domingo daqueles de outono, com um céu bonito, com o sol até o fim da tarde, algumas pessoas chamando as outras para ver o pôr do sol. Você passar a tarde inteira corrigindo prova. Enquanto a família se diverte, diz: pai, vem. E você diz: não, tem que ficar aqui. Por quê? Esse é o meu trabalho. Mas pai, só um pouquinho. Não, isso aqui é o meu... Aí ninguém está ouvindo, você fala: meu castigo. Ou é meu dever? Ou é minha obrigação? Ou é o desgraçado para que o engraçado venha? Mas por que é ruim corrigir prova? Quem aqui é professor ou professor sabe. A gente não pode não fazê-lo. Eu, Cortella, não tenho como, quando era docente no cotidiano, não tinha como não corrigir provas e trabalhos dos meus alunos, porque a única maneira de eu saber como eu estou ensinando é se eu afiro como as pessoas estão aprendendo. A única maneira de eu saber se aquilo que eu estou fazendo tem relevância, eficácia, se tem alcance, é se eu notar como é que as pessoas estão aprendendo, escrevendo, trazendo. Não basta alguém me contar. Será que dá para eu terceirizar a correção de prova? Claro que dá. Segundo alguns, em breve a inteligência artificial fará isso por mim. Mas ela fará por mim, vai me contar ou vai fazer um relatório? Mas existe uma percepção em relação àquilo que você está lendo, que relatório algum substitui. Existe um conhecimento que é diferente da mera informação, Pedro lembrou isso antes, um conhecimento que vem, né, da minha percepção de como é que as pessoas estão aprendendo. Mas corrigir prova é uma desgraça. Você lê a mesma notícia em 200 jornais diferentes, cada um escrito numa letra. Tanto que a gente tem que organizar na maneira como corrigir prova. Eu fazia isso porque você está no domingo à tarde, a família passeando, todo mundo almoçou direitinho, e você tem que sentar 2h30 da tarde ali para começar a fazer aquilo. Você precisa cuidado, porque se você tem 50 provas ou trabalhos em mãos para ler, você precisa fazer um sistema onde você faz uma primeira leitura, sem ainda dar uma avaliação com nota. Depois você faz uma segunda, voltando, porque do contrário a tendência é pegar os primeiros e massacrar, porque você está descansado. À medida que você começa a ficar mais cansado, aí vai passando. Então é preciso ter um critério, né, de maneira que você consiga, não a neutralidade, porque isso não existe, mas a objetividade analítica. Como é que você ganha a vida? Essa pergunta é muito feita. Como é que você ganha a vida? Qual que é o teu jeito de ganhar a vida? E eu estou usando aqui a expressão em duplo sentido. Isto é, como é que você ganha a vida no sentido de como é que você obtém teu meio de sustento. Mas há uma segunda maneira de pensar isso. Como é que você faz para que a tua vida não seja perdida? O propósito, sendo benéfico, sendo algo legítimo, sendo decente naquilo que fazemos, ele nos dá vida em vez de tirá-la ou diminuí-la. De nada adianta uma pessoa ganhar o mundo se ela perder sua alma. Isto é, se ela for devorada por aquilo que pode ser a ganância, pode ser o egoísmo, pode ser a arrogância,
pode ser o desvario. Por isso, eu gosto e vou fazer essa pergunta aqui agora, não para você responder ou para eu responder, mas para nós pensarmos. Como é que você ganha a vida?